é a parte de como garantir a infraestrutura necessária para que as pessoas sejam cuidadas e tratadas, né? Nesse momento, realmente, cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta, absoluta. A gente vai ter um trabalho intenso com estados e municípios. Essa semana a gente já vai ter reunião com os governadores e eu vou começar também a trabalhar com o CONAS e CONASEMS, isso vai acontecer essa semana. A gente precisou de uma semana para definir os próximos passos, uma semana para estruturar tudo. Então essa parte é fundamental, então deixar isso muito claro, né? Daquilo que as respostas vão ser dadas pelos secretários. Eu vou fazer algumas pontuações aqui, eu vou fazer alguns comentários ao longo, conforme eles forem respondendo também, né? Uma coisa importante que eu queria colocar para vocês em relação à parte de diagnóstico, de testes, tem algumas perguntas que eu já vi que existem, a gente vai responder, e ao longo dessas perguntas a gente vai conseguir, acredito eu, tirar as dúvidas do que vocês têm. É importantíssimo saber que a gente vai aprendendo a cada dia, e hoje a gente é uma sequência já, vivendo esses dias todos que passaram, e cada informação nova que a gente está entender no detalhe como é que é as demandas, melhorar a nossa capacidade de entregar e reagir, né? Uma coisa que a gente também vai estar trazendo, eu comecei com a presidente do IBGE, a gente vai, na parte de testes, a gente vai trazer o IBGE para nos ajudar a desenhar a melhor forma de realizar os testes, isso é uma coisa importante. A gente traz uma metodologia sólida para que a gente consiga entender a doença no Brasil, como ela está evoluindo. Na parte da infraestrutura, a gente vai estar organizando toda essa parte de logística, estoque. O Eduardo vai poder falar melhor para vocês. Na parte de tratamento, algumas coisas que eu anotei aqui para falar para vocês. A gente hoje tem estudos que estão em andamento, isso é fundamental a gente saber. Hoje a gente tem mais de 400 estudos no mundo, a gente tem 30 e poucos estudos no Brasil. Uma coisa que eu queria colocar em relação aos estudos é que é importante que, sempre que possível, que os médicos que cuidam das pessoas incluam as pessoas nessas avaliações, nesses estudos. Por quê? Isso permite que a gente consiga, num tempo muito mais rápido, entender o benefício dos tratamentos. Isso é fundamental para que a gente consiga enxergar a melhor forma de recomendar tratamentos. Como a gente comentou antes, como a gente sabe que a vacina vai levar um tempo, a parte dos tratamentos ela toma prioridade. Hoje existem vários tratamentos que estão sendo avaliados. O Brasil participa de uma série desses estudos. Então, porque incluir a pessoa num estudo desse dá um pouco mais de trabalho, tem que preencher papel, tem toda uma parte de documentação de dado para que a gente consiga ter uma avaliação mais robusta desses dados, mas é fundamental que a gente tente acelerar para que a gente tenha, num tempo mínimo possível, entender o benefício e definir recomendações, tá certo? Em relação à parte que a gente comentou de recomendações em relação a isolamento, distanciamento, uma coisa que tem que ficar muito clara é que não vai existir qualquer medida intempestiva em relação a isso. O Brasil é um país heterogêneo, certamente a gente vai ter medidas diferentes em diferentes regiões do país. Isso tudo vai ser trabalhado no detalhe, também a gente vai comentar aqui, né? Então isso é fundamental, que a gente entenda que não vai ter nenhum tipo de ação que não tenha sido pensada. O que é importante é que a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer, são os serviços essenciais. A gente tem que trabalhar toda uma parte da sociedade como um todo, mas também tem que ter sempre um detalhamento dos serviços essenciais, daquilo que é fundamental para o dia a dia das pessoas, tá? Então agora eu vou passar para os secretários para que eles respondam as perguntas e aí eu vou complementando conforme for necessário. Obrigado. Anderson. Obrigado, ministro. Bom, eu vou fazer brevemente aqui a atualização dos dados e explicar um pouco essa dinâmica. Hoje nós divulgamos o boletim epidemiológico fazendo uma nova
uma nova organização das informações, por orientação do ministro. A gente está buscando auxiliar a interpretação da dinâmica da doença em cada território, em cada local. Isso está descrito no boletim e ele vai ficando cada vez mais aprimorado. Pode passar, Renato, próximo. Só uma coisa importante. Uma coisa que a gente vai mudar um pouco é, em vez da gente só apresentar os números, a gente vai tentar trazer uma discussão no número para que vocês entendam o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e como a gente pretende usar essas informações para definir as próximas políticas e ações, tá? Então, só para a gente mudar um pouquinho o formato, para que a gente tenha uma discussão um pouco mais detalhada da estratégia e do que a gente está pensando e o que a gente pretende fazer. Bom, nós temos até o momento 66.501 casos, isso está no painel nosso eletrônico, cada vez mais nós não vamos detalhar todos os estados, isso está nos materiais, e 4.543 óbitos. Até ontem, nós tivemos um incremento em relação a ontem de 7,5%. São 4.613 casos novos nas últimas 24 horas, e dos 4.543 óbitos, 8% de incremento, ou seja, 338 casos. Pode passar, Renato? Bom, esse aqui é um ponto importante. Nós temos uma distribuição, considerando o 100º caso confirmado em cada um desses países. Então, comparando o Brasil com a China, com a Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos, nós podemos observar que o Brasil está ali com em torno de 42 dias de evolução da epidemia desde o 100º caso, e os demais países já têm um tempo maior de circulação do vírus. E nós podemos observar também neste padrão que o Brasil está com um número de casos confirmados inferior ali em relação aos demais países, considerando o 100º caso confirmado em cada país. Mas, vou só fazer um comentário. Por favor. Só tem uma coisa que é importante colocar. Quando a gente coloca dados positivos ou negativos, de forma alguma a gente quer influenciar, tentando minimizar ou piorar o que está acontecendo. O nosso objetivo aqui é informar e mostrar para vocês as informações que a gente usa no dia a dia para enxergar o problema e tomar decisão. Então, fundamental, a nossa transparência com vocês, com a sociedade, é o que norteia o que a gente faz, tá? Então, qualquer coisa, eu percebi da última vez que eu comentei sobre alguns números, que não dá para você colocar números de forma rápida e superficial. É importante detalhar mais tudo isso. Por isso, daqui para frente, a gente sempre vai ter uma discussão técnica, vai ser sempre uma coletiva técnica, para que a gente possa falar com mais detalhe tudo que a gente apresentar. Obrigado, ministro. Tem uma questão que sempre recebemos de questionamento, onde nós temos a situação mais importante, onde temos uma situação mais crítica. Aqui nós estamos olhando as regiões de saúde. Por quê? Porque nas regiões de saúde nós temos os consórcios municipais. Então, os municípios que fazem parte de uma região, eles utilizam o mesmo equipamento de saúde. Então, o município menor vai para o município polo e acaba influenciando. Então, é muito importante olhar esses dados, não somente do ponto de vista municipal, isoladamente, mas dentro de uma rede de colaboração que existe em cada região do país. E olhando essa rede, ou seja, projetando esses dados, do lado esquerdo nós temos os casos de Covid, ou seja, os casos totais e por região de saúde. Podemos ver no vermelho mais escuro as regiões de saúde que estão mais impactadas pela doença neste momento. Então, temos ali a região norte do país, temos também algumas áreas da região sudeste e outras áreas da região nordeste, ou seja, sempre grandes centros urbanos ou regiões metropolitanas de modo geral. Do lado direito, nós temos o coeficiente de mortalidade por 1 milhão de habitantes. Então, nós temos nestas regiões, ali na região do Amazonas, que todos estão acompanhando, e temos também a região de São Paulo, região de Recife, Ceará, como os principais polos ou as regiões mais afetadas.
sendo que a região de Manaus, o município de Manaus em especial, de modo desproporcional em relação a outras regiões do Brasil. Pode passar, por favor? O senhor quer fazer algum comentário? Do total de óbitos que foram incluídos ontem, uma questão que sempre vem à tona, e a gente está tentando aqui, por orientação do ministro, para mostrar que esses óbitos eles estão sendo encerrados, são óbitos que ocorreram em momentos distintos, então, todas aquelas pontinhas mais escuras são os óbitos que entraram de ontem para hoje, ou seja, óbitos que ocorreram em dias anteriores, que eles conseguiram concluir as investigações e que foram plotados. Não quer dizer que todos aqueles 338 ocorreram no mesmo momento de ontem para hoje. E nós estamos com um percentual de resolutividade bastante importante. 86% dos óbitos registrados até o momento foram encerrados, ou seja, foram concluídos com o teste diagnóstico. Pode passar. Aqui a distribuição por faixa etária. Nós temos 69% das pessoas acima de 60 anos com o Covid, ou seja, a maior proporção ainda se observa em pessoas com mais de 60 anos. E dos grupos de risco, nós podemos observar que as pessoas com menos de 60 anos, a obesidade é um fator de risco importante, e para as pessoas acima de 60 anos, as doenças crônicas, principalmente as cardiopatias. Pode passar? Um outro aspecto que nos chamou muito a atenção e que tem sido muito questionado na imprensa é a questão entre o registro do óbito no cartório e o registro do óbito dentro do sistema de informação que nós dispomos, né? Nós trabalhamos com os dados que nós recebemos dos estados e dos municípios. Nós não criamos dados no Ministério da Saúde, a gente analisa o dado recebido e estamos trabalhando com a rede de cartórios, com o portal da transparência, e nós observamos que os dados do Covid estão muito próximos, os dados registrados no sistema. Possivelmente, nós temos dados que ainda precisam ser alimentados e, para isso, nós estamos, nesta semana, articulando com os estados e municípios para que façam a transferência dos registros do Sistema de Informação de Mortalidade diariamente. Isso acontecia por semana. Então, esse delay, esse atraso, ele acabava influenciando. Então, nós observamos que 247 é a diferença entre o dado do registro cartório civil e o dado que nós dispomos do Brasil. Isso deu uma aprimorada importante. Por favor, ministro. Um comentário que eu quero fazer é que a gente o tempo todo se preocupa quais são as possibilidades de erro das informações que a gente recebe. Então, saber se é subnotificado, se é notificado demais, qual é o poder do teste de realmente refletir o que acontece com as pessoas. Uma das grandes dificuldades de você interpretar qualquer informação é você trabalhar a incerteza que existe nela. E só para deixar isso claro, toda vez que a gente anuncia um número aqui, é o número que a gente está apresentando, mas a gente sempre olha tentando entender o que pode estar por trás daquele número e o quanto aquilo pode estar errado e por que margem aquilo pode estar errado. Isso é fundamental para a gente entender exatamente o que está acontecendo e definir o que a gente vai fazer. Ministro, pode passar, Renato. Essa aqui é uma outra análise nova que nós trouxemos depois de discutir com o ministro para entender um pouco melhor a proporcionalidade ou a fração de ocorrência de síndrome respiratória aguda grave, não em termos percentuais, mas em termos proporcionais em relação à população de cada extrato etário. Então, quando nós olhamos aqui, nós temos na primeira coluna a faixa etária de 0 a 9 até 80 anos ou mais, de toda a população brasileira, dos 210 milhões de habitantes, e nós plotamos o total de casos de síndrome respiratória aguda grave, de gripe ou similares, que estão registrados no sistema. São 70 mil registros. Quando nós olhamos esses 70 mil registros por fração da população, ou seja, eu pego os 9.587 e divido pelo total de pessoas que
estão naquele extrato de 0 a 9, por exemplo, nós observamos uma taxa de 0 a 9 de 331 pessoas para cada milhão de habitantes. Isto nos demonstra que nós temos em determinados locais a circulação de vírus que acometem mais essa população, como o vírus sincicial respiratório. Então, quando a gente fala de síndrome respiratória aguda grave geral, nós estamos falando de todos os vírus respiratórios que podem acometer ou podem influenciar a internação. E depois nós olhamos também quais são aqueles grupos que têm doenças crônicas ou fatores de risco, como imunodeficiência, se são gestantes e têm obesidade. Então, este material está no boletim, está detalhado, interpretado, mas a gente pode observar que a maior proporção das pessoas tem apenas uma doença crônica associada, ou diabetes, ou hipertensão, e cerca de 12 mil pessoas têm mais de uma doença crônica. Este é o padrão até o momento, obviamente, na medida que esta doença for progredindo para centros mais densamente povoados, a gente pode ter mudança no padrão. Pode passar, Renato? Quando nós olhamos aqui a comparação daquele gráfico que aqui ficou fora de ordem, mas é só para mostrar que a taxa de mortalidade no Brasil por milhão é de 20, na Itália de 436, na Alemanha de 67, na Espanha de 482 casos para cada milhão de habitantes. Lembrando que nós temos tempos diferentes, nós estamos com 42 dias de evolução, quando colocamos todos no mesmo parâmetro, ou seja, eu estou usando a mesma régua para medir todo mundo. Então, 42 dias de curso da doença no Brasil, na Itália são 62, na Alemanha 56 e na Espanha 53. É óbvio que nós precisamos acompanhar mais tempo a situação, porque nós estamos entrando ainda na sazonalidade mais intensa, principalmente na região sul do Brasil. Pode passar, Renato? E, nesse sentido, quando nós olhamos os casos de síndrome respiratória aguda grave por porte populacional, ou seja, nós queremos entender, a doença acomete como os municípios com até 25 mil habitantes, os pequenos municípios, como que ela atinge os municípios com 50 a 99 mil habitantes. Então, nós fizemos os extratos, colocamos o número de municípios ali na segunda coluna, o total de habitantes, e fizemos esta proporção para entender quantos municípios com até 25 mil habitantes não tem nenhum caso de síndrome respiratória aguda grave registrado, ou nenhum caso de Covid, ou nenhum dos dois, ou seja, não tem nem Covid, nem SRAG. E a gente observa que cerca de 40% dos municípios brasileiros não tem nem registro de síndrome respiratória aguda grave, nem registro de Covid no seu território. Isso não quer dizer que ele não tenha que fazer nenhuma medida. Ele pode e deve investir na higienização, ele pode trabalhar as medidas de etiqueta respiratória, de educação e saúde, mas esses municípios podem também atuar de uma maneira muito mais, de uma maneira diferenciada quando comparado com municípios que têm muitos casos. E é isso que nós estamos buscando auxiliar nas métricas para facilitar a retomada de todas as atividades. Pode passar, Renato? Também estamos divulgando, desde semana passada, um painel com quanto que nós temos de exames represados, ou seja, quantos exames ainda faltam ser processados e quantos exames faltam ser recebidos no laboratório central, para que a gente possa ter a projeção de quantos casos nós teremos nas semanas seguintes. Os estados estão ampliando a sua capacidade diagnóstica, e nós também fizemos um aprimoramento na semana passada, buscando a aquisição de mais testes diagnósticos, de 24 milhões de testes RT-PCR, que é o molecular, e de 22 milhões de testes de sorológico, que é o teste rápido. Pode passar, Renato? Todas essas informações estão públicas, estão publicizadas no painel no covid.saude.gov.br. Pode passar, Renato? Os testes laboratoriais estão
na plataforma integrada de vigilância e saúde. Então, até aquele momento ali, que foi dia 23, se não me engano, nós tínhamos 339 mil testes distribuídos. Então, quando vocês olharem para esse painel, vocês vão olhar para a segunda coluna, para o segundo número ali. Ou seja, até aquele momento, onde nós utilizamos esse dado, 34% dos testes que estão no laboratório central estão em processamento, ou seja, eles podem ser confirmados ou não, a depender de cada região. Tem regiões que nós temos uma positividade mais elevada, como no estado do Amazonas, que chega a ser 37%, no Espírito Santo 37%, e tem regiões que você tem cerca de 10% a 15% de positividade. Não quer dizer que todos aqueles 100 casos vão dar positivo para a Covid, são testes que serão processados para o Covid. Pode passar. E numa parceria muito antiga com a Fundação Oswaldo Cruz, aprimoramos o Infogripe para monitoramento do padrão de circulação, tanto por unidade federada, quanto também por região geográfica, quanto também por padrão de circulação. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Minas Gerais e São Paulo têm padrões de circulação de vírus respiratórios mais próximos do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentam padrões muito mais próximos do Nordeste, por características urbanas, climáticas, proximidade do mar, entre outras questões. Então, todo esse volume de informação está público, está acessível e nós estamos à disposição para esclarecimento e sanar todas as dúvidas. Muito obrigado. Senhor ministro, senhor secretário, senhoras e senhores da imprensa que compõem a nossa coletiva, é a primeira oportunidade que eu tenho de me dirigir a todos após a nossa chegada para ajudar o ministro nessa missão. E a palavra inicial que eu gostaria de colocar é que está sendo mais fácil para nós do que para quem começou. É mais fácil porque as informações se tornam mais precisas, é mais fácil porque nós passamos a compreender melhor como funciona a contaminação, o que dá certo e o que dá errado. Isso é muito mais fácil, desculpa a palavra novamente, do que você fazer um planejamento num vidro opaco, sem saber como a coisa vai acontecer. O nosso país é um país de dimensões continentais e não só a contaminação pelo coronavírus e os seus resultados, como o planejamento para o combate ao coronavírus e seu resultado, esse planejamento precisa ser não linear. Não linear. E isso é a primeira premissa do que nós temos que pensar. Lembro também que o trabalho efetuado até agora pelo Ministério da Saúde e sua equipe de secretarias, excepcional. Eu verifiquei pessoalmente quanta coisa já foi feita. E o planejamento já foi feito, agora nós temos a conduta. A conduta é em cima daquilo que nós descobrimos de novo, a conduta é o ajuste na direção de para onde estamos indo. E o primeiro ajuste é que o planejamento ele já foi feito, precisamos ajustar a não linearidade para cada região, para cada estado, para cada município. Cada um tem as suas diferenças, cada um tem os seus resultados. Em alguns lugares o isolamento dá resultado, em outros lugares o isolamento não deu tanto resultado. Em alguns lugares o vírus chegou, em outros ele não chegou. Não podemos falar de Brasil com a simplicidade que eu tenho lido em várias matérias, digamos assim. O Brasil não é só o Brasil é um continente. E não pode ser resumido
a uma relação de que no Brasil é assim. Lá em Uruguaiana é assim. Lá em Boa Vista é assado, é diferente. Então, estamos trabalhando no novo modelo do nosso Centro de Operações de Emergência. Ele já vinha funcionando já desde o começo do ano, descentralizado inicialmente nas secretarias e depois num prédio anexo no Paulo Otávio. Nós trouxemos esse centro para dentro da Secretaria Executiva, na sala em frente à minha, e ali nós temos conduzido trabalhos ininterruptos, de 8 da manhã às 11 da noite, todos os dias. E é ali que é discutido o que tem que ser feito. As demandas chegam e ali elas são apresentadas e pessoas multitécnicas, de todas as técnicas e expertises necessárias, discutem a melhor resposta. Dentro da não linearidade, nós temos cidades que estão precisando ação mais imediata. Cidades como Manaus, Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, todos estão aí acompanhando o caminho das coisas. Essa ação, ela sempre será planejamento centralizado, execução descentralizada e integrada entre Estado e município. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele se torna fundamental para essa resposta. É o tripartite, é o governo federal apoiando, descentralizando recursos, descentralizando boletins, orientações, o município na básica e o Estado na de média e alta complexidade. Este parece um desenho complicado, mas ele é o melhor que tem. Não dá para ser diferente. Lá na ponta da linha, o município inicia no atendimento básico, desde das pessoas que apoiam nas casas, nas UBSs, no SAMU. O Estado entra nas SPA, que são as UPAs ou UPAs, e depois os hospitais de média e alta gravidade, alta complexidade, desculpa. É assim que funciona. E todo esse sistema, ele está sendo robustecido e vem sendo robustecido por recursos do Estado, do município e do governo federal. Não só recursos, equipamentos, insumos, pessoal. Nós estamos preparando, todos já têm, mas nós vamos ter sempre à mesa, nas coletivas e nas outras reuniões, dados exatos de números, quanto foi para cada estado, quanto foi para a cidade capital, quanto foi de rotina, quanto foi extra rotina para atender o Covid, quanto foi para os municípios do interior de cada estado, e o que foi de cada item e o que se prevê ir de cada item, com prazos. Nesse momento, nós precisamos centrar esforços aonde o problema é maior. Recolher meios e empregar aonde o problema é maior. Quando o problema migrar para outro lugar, recolhe-se meios e vai-se para outros lugares. E assim, nós mantemos o país funcionando e trabalhando e produzindo, porque aonde pode produzir e trabalhar, com as medidas preventivas necessárias e verificadas, assim tem que ser. Aonde precisa ter algum grau ainda de isolamento, algum grau ainda de distanciamento social, precisa ter também, muito especificamente para cada lugar. A palavra-chave é não linearidade. 190
192 municípios tiveram óbitos. São 5.600 municípios no nosso país. Não podemos falar de Brasil com a simplicidade que nós lemos em algumas matérias. O nosso país, repito, é um continente de 210 milhões de habitantes, maior do que a Europa inúmeras vezes. Então, agradeço a atenção de todos e estou à disposição para qualquer pergunta durante a coletiva. Em cima do que o Eduardo comentou, a gente também vai buscar entender o que aconteceu em países que já estão numa situação melhor em relação à Covid. Essa heterogeneidade que foi colocada, ela vai ser respeitada em como a gente vai conduzir o país como um todo. Provavelmente a gente vai ter iniciativas diferentes, às vezes opostas, em regiões diferentes. Por isso é que é importante a gente segmentar dessa forma. Mas a gente vai buscar conhecimento em vários lugares, inclusive naqueles que já passaram pelo que a gente está vivendo, para tentar entender o que realmente fez diferença, quais as iniciativas que de verdade mudaram a história da doença. Então, a gente, além de entender o que está acontecendo aqui, a gente vai tentar trabalhar informação vinda de outros lugares. O que é isso aqui? Isso aqui é dentro de discussões que existem hoje. Existe um pedido de avaliar o retorno dos jogos sem público da CBF. Isso é uma coisa que a gente está avaliando. Não que tudo que a gente avalia é para ser definido, não é uma coisa definida ainda, mas são algumas iniciativas que de alguma forma poderiam trazer uma rotina um pouco melhor para o dia a dia das pessoas, porque o enclausuramento, a restrição, ela realmente tem um impacto muito negativo no bem-estar das pessoas. Então, todas aquelas coisas que a gente puder com segurança fazer para que de alguma forma o dia a dia das pessoas fique melhor, a gente vai avaliar. Nós vamos agora para as perguntas enviadas pelo grupo de jornalistas, cadastrados no Ministério da Saúde. A proposta dessa coletiva tem uma hora de duração, portanto, ela se encerrará às 18h30. Vou começar pelo primeiro tema, casos e óbitos. Natália Cancianfora, de São Paulo. A gestão anterior da pasta falava que o pico da epidemia era esperado em algumas regiões para o fim de abril e início de maio. Essa previsão se mantém? Quando devemos ter o pico de casos no país? De 46 milhões de testes previstos, quantos devem estar disponíveis nesse período ágil? Gostaria de ter acesso ao cronograma de entrega desses testes e saber quantos testes a pasta considera ideal para uma testagem ampla no país. Bom, como mencionado pelo secretário Eduardo, nós temos um país com diversidades e com características estruturais, climáticas, sociais muito diversas. Nós temos, historicamente, a região norte do Brasil, ela tem um padrão de transmissão de vírus respiratórios nos meses de março e abril. Na região sul-sudeste, nós temos maio e junho como os meses com maior frequência de vírus respiratórios. Por que a gente sempre fala nos vírus respiratórios? Porque é o único que nós temos como referência. O vírus Covid não circulava, nós não temos uma série histórica de anos anteriores para que a gente possa projetar o padrão dessa nova doença. Com as medidas não farmacológicas adotadas, que não são somente as medidas de isolamento social, mas principalmente higienização das mãos, uso de máscaras, a etiqueta respiratória, tudo isso vai impactar na transmissão das doenças respiratórias em todo o território nacional, não temos dúvida. Estamos ampliando esse ano a cobertura vacinal. A primeira fase da campanha, ela foi muito exitosa, principalmente nos idosos. Tivemos uma adesão enorme, com altíssimas taxas de cobertura. Então, do ponto de vista do padrão epidêmico, nós estamos olhando cada local de modo distinto. Na região sul do país, sul-sudeste do país,
ainda não tivemos uma transmissão pronunciada como é esperado. Nós ainda estamos próximos do período de maior transmissibilidade que ocorre. Nós estamos na semana epidemiológica 18. Essa semana é a semana epidemiológica 18, a semana 18. O período de maior incidência de vírus respiratórios ocorre em torno da semana epidemiológica 20, 22, 27. Tem anos que se antecipa, tem anos que ela prolonga um pouquinho mais, mas pela média histórica esse é o período. Dos 46 milhões de testes, nós temos recebimento previsto até setembro. No entanto, neste período agora, estamos olhando para um período de 3 meses. Temos inicialmente um planejamento no mês de abril, que a Fiocruz tem para entregar 1.576.000 testes, isso está no boletim número 12. Temos 5 milhões de testes que já foram recebidos, temos mais os 5 milhões de testes da Vale que está chegando, ou seja, temos um volume de teste significativo para esse período e estamos ganhando escala de processamento dos testes. Então, isso vai dar um pouco melhor o padrão e o perfil no âmbito da testagem. Obrigado, Renato. Letícia Casado. Não, só um comentário. Quer fazer um comentário? Quando a gente coloca o pico no país, a gente tem falado o tempo todo aqui quão heterogêneo é o país. Então, imaginar um pico igual para todas as regiões não é uma coisa razoável, não é uma coisa correta. E uma coisa fundamental é que, por mais que você possa projetar o pico da doença em algumas regiões, você tem que estar preparado para estar errado, porque os modelos erram muito. O que é fundamental é a gente tentar se preparar para retratar das pessoas, mesmo que exista alguma margem de erro na nossa projeção. Então, o ideal mesmo é que a gente tenha essa ideia, mas que não se apegue a um número como se ele fosse uma verdade absoluta, até porque você não acaba se programando só como se fosse aquele tempo, e você tem que estar preparado para antes ou depois. Letícia Casado, The New York Times. Para quando é a previsão do pico de casos no Brasil e qual a estimativa de subnotificação de óbitos e infectados e se as projeções feitas anteriormente sobre o colapso do sistema de saúde forem alteradas? Quando haverá teste de imunidade em massa? Bom, nós colocamos isso aqui, está no boletim, eu acho que vale a pena fazer uma leitura nas reflexões, que está na primeira parte do boletim. Nós já referimos aqui a respeito do total do pico de casos, né? Falamos já na resposta anterior. Em relação à questão da subnotificação, nós já dissemos também da questão em relação aos óbitos, que a transferência diária dos lotes do sistema de mortalidade vai nos conferir uma melhor precisão. Precisamos ter aí uma semana de recebimento para poder avaliar esses dados. No entanto, comparativamente com os dados dos cartórios, olhando para os casos suspeitos do Covid, essa proporção daquilo que ainda não está no sistema é pequena, não é tão elevada, mas sabemos que temos em algumas regiões, como estamos monitorando em várias regiões do Brasil, locais que ainda os registros dos cemitérios, dos cartórios, ainda não estão totalmente atualizados no sistema. E em relação à imunidade em massa, o ministro já falou em várias ocasiões, né? Nós teremos ainda um tempo, né, para poder chegar num nível de imunidade como previsto. Não se dá agora em 2, 3 meses, né? Isto vai acontecer ao longo de meses, não somente agora nesse período. Nem os países mais avançados, a Alemanha, que está agora retomando as atividades, conseguiu uma positividade em média de 8%. Ou seja, você não tem uma expressão muito grande, mesmo testando todo mundo. Teste em massa não significa testar todas as pessoas. Teste em massa significa testar mais pessoas sob critérios mais precisos, utilizando o melhor que cada teste pode oferecer. Todos os testes possuem limitações, as limitações são inerentes às próprias técnicas, mas também são inerentes aos processos.
tempo de coleta, a qualidade da amostra, a habilidade do técnico que está processando. Recentemente, eu li um estudo mostrando que os testes sorológicos feitos com o soro, eles dão mais precisão do que com a punção capilar. Então, tudo isso vai influenciando a resposta. Então, estamos aprendendo com esta doença, fazendo, ou seja, com o carro andando. Obrigado, Renato. Érica Alcântara, Jornal Ouvidor. Qual o protocolo de atendimento aos pacientes não diagnosticados que morrem em casa? Neste caso, é feita coleta de exame de Covid-19? Quem deve atestar o óbito? Bom, nós temos o sistema de informação de mortalidade e em cidades que nós temos o serviço de verificação de óbito, esse serviço ele fornece os corpos são encaminhados. Geralmente essas pessoas, quando a evolução ocorre no óbito em pessoas idosas, principalmente, você tem um médico assistente. Esse médico assistente ele pode emitir a atestado do óbito. Se mora numa região contemplada ou que está sob a descrição do serviço de uma unidade de saúde da família, também os profissionais ali podem atestar. As orientações sobre a coleta, elas tem uma versão preliminar já disponível no nosso site de orientação de como fazer a declaração de óbito. Isso foi feito numa parceria com o Ministério da Justiça e também temos a disponibilidade, os materiais para a coleta desses óbitos. No entanto, é importante destacar que, no caso do óbito, se nós não tivermos a amostra da secreção respiratória ou a amostra do sangue, não é possível testar. Não adianta coletar apenas o tecido, porque nós ainda não temos um teste chamado imunohistoquímica, que é um teste para realização de identificação no tecido. Isso ainda está em desenvolvimento, eu creio que daqui a alguns meses já teremos, mas no momento não temos. Vinícius Valfré, Estadão. Na posse, o ministro anunciou a ideia de ter um programa de aplicação de testes na população para que o governo tenha informações mais precisas sobre a disseminação da doença, além de iniciativas para promover o fim do isolamento. O programa já está elaborado, faltam informações sobre ocupação de leitos nos estados e também sobre contaminação. Não é perigoso incentivar o fim de medidas de contenção sem informações básicas? Por favor, ministro. Se eu posso começar respondendo, quer dizer, ninguém vai incentivar medidas que restringam a contenção sem informação adequada. Eu tenho colocado isso várias vezes. Isso não vai acontecer. O que a gente vai é buscar a informação necessária para tomar as decisões. Alguns comentários para vocês verem como isso é difícil. Se você pega o teste rápido, dependendo da qualidade do teste, do momento em que você faz o teste, o poder desse teste de definir quem tem imunidade ou não varia muito. Se você pegar um teste que tem uma sensibilidade baixa, só para lembrar, o que é sensibilidade? Se eu tiver 100 pessoas com a doença, eu faço o teste e 30 dão positivo, essa é a sensibilidade do teste. Eu só pego 30% das pessoas com esse teste. É comum as pessoas imaginarem que os testes médicos, que eles são extremamente precisos e que eles definem tudo. Não é assim que funciona. Existe um erro significativo em muitos testes que a gente faz. E o que eu coloquei no começo é que a capacidade de entender o poder de avaliação do teste e a interpretação são absolutamente fundamentais. Em relação a quem testar, como testar e quando testar, eu coloquei que a gente está trazendo o IBGE para nos ajudar a definir qual é a melhor amostra da população para ser testada, para que ela possa dar a informação que a gente precisa para o entendimento da doença. O entendimento desse percentual ele é fundamental não só para entender o presente, mas para entender possíveis ondas, como acontece em outras infecções virais, que aconteceu com a famosa gripe espanhola. Você teve 3 ondas da gripe. Então, o percentual de imunidade da sociedade vai definir o risco de você ter outras ondas ou a possibilidade. Nesse ponto é fundamental que a estrutura que a gente cria hoje para cuidar de agora
seja preservada caso a gente tenha esse risco em mente, para que o sistema esteja mais estruturado e preparado caso você tenha uma retomada de casos de infecção, tá? Marcela Fernandes, Huffington Post, Brasil. Como será a nova forma de testagem anunciada pelo ministro? Que mudanças serão feitas? Que tipo de teste será aplicado? Para que grupos? Quando? Em que quantidade? Servirão para flexibilizar o isolamento social? De que forma? Eu vou pular para a próxima, porque eu acredito que essa foi respondida. Vanderlei, sobrinho do UOL. Quantos testes de Covid-19 o Brasil fez e pretende fazer, incluindo o governo federal, estados e municípios? Bom, nós temos hoje, os dados que nós apresentamos aqui, eles são primordialmente dados do sistema público. Tem uma rede imensa de serviços privados também realizando testes. Para vocês terem ideia, as maiores redes privadas, cada uma delas tem em torno de 40 mil testes já realizados. Então, o número de testes que a gente está fazendo é muito grande. No entanto, a integração dessas bases é o que nós estamos buscando agora para ter essa maior precisão e ter uma otimização dos recursos disponíveis. Os testes que nós estamos utilizando são dois. São testes moleculares e testes sorológicos. Os testes moleculares, eles detectam o vírus no corpo da pessoa, na amostra, né? E os testes sorológicos detectam os anticorpos, ou seja, a proteção que o corpo desenvolveu a partir da exposição ao vírus. Eles são de momentos diferentes. O teste molecular, ele é útil apenas para os casos sintomáticos, principalmente entre o início dos sintomas e o 7º dia, podendo, em algumas ocasiões, dar positivo com 10 dias, com 11 dias, mas o melhor tempo para a coleta é entre o 3º e 5º dia. Já os testes sorológicos, como o corpo precisa apresentar essa proteção, ele precisa reagir à infecção, ele vai apresentar resultados positivos melhores a partir do 10º dia. Eu posso utilizá-lo a partir do 8º? Tudo bem, eu posso utilizar, mas eu tenho uma chance de ter ali naquele momento um falso negativo. Então, todo esse processo está sendo adequado. O ministro já mencionou aqui, os testes apresentam qualidades distintas de acordo com cada fabricante, com cada estratégia utilizada. Tem materiais que necessitam de bancada, ou seja, precisa de uma máquina, precisa mandar para um laboratório, e tem outras que dá para fazer na unidade de saúde. Então, nós estamos buscando utilizar todo esse arcabouço, ou seja, a iniciativa privada que já está testando, vários estados estão adquirindo teste também por iniciativa própria. Nós estamos adquirindo um volume imenso, só o governo federal, 46 milhões de testes, mas todos os estados estão fazendo aquisições também de outros testes. Então, eu creio que, ao final, nós teremos um volume de testes muito superior do que outros países realizaram. Então, o desafio agora, como o ministro já mencionou em vários momentos, é colocar essas informações a serviço da estratégia do gestor para a tomada de decisão, tanto em qualidade como também em oportunidade. Não adianta nada a gente ter essa informação depois que passarmos o pico da epidemia. Então, estamos buscando aprimorar e automatizar todas essas atividades da melhor maneira possível. Renato? A Valquíria Homero, do Poder 360, eu vou só fazer uma introdução, ela fala aqui daquela parceria que o Ministério da Saúde tem com a Universidade Federal de Pelotas, né? E a pergunta é, como o ministro avalia a eficácia da aplicação pelo IBOP de 100 mil testes de Covid-19 num esquema igual ao de pesquisas eleitorais? Procede a informação que os testes só têm 78% de acuidade e que só detectam o vírus a partir de 7 dias após a infecção? Em que data começará a aplicação dos testes? Eu respondo uma parte, o Anderson responde a outra. Primeira parte. O importante é que a metodologia seja correta. Eu vou avaliar o benefício do teste de acordo com como foi desenhado, quem vai ser testado, como vai ser testado, qual a qualidade do teste. O mais importante em toda avaliação que você faz é você entender
o que está por trás daquilo, como aquilo foi feito, qual a qualidade, qual o cuidado do método. Então, se a distribuição da população for adequada e a gente conseguir entender como é que a doença se comporta hoje naquela região, é o que mais importa. Então, eu vou, a partir do princípio que existe uma metodologia adequada, vai ser útil a informação. Complementando o que o ministro colocou, essa parceria a gente vem construindo com a Universidade Federal de Pelotas. Nós já fazemos isso, são parceiros do Ministério da Saúde há muitos anos, têm uma experiência muito grande. O importante é que a metodologia também, além de estar precisa, que seja a mesma, ou seja, eu vou ter comparabilidade entre as diversas cidades. São 133 cidades que vão fazer parte desse projeto, que é o estudo de prevalência populacional no Brasil. Os dados preliminares que foram iniciados no Rio Grande do Sul demonstraram uma prevalência muito baixa ainda, de menor de 0,1%. Isso demonstrando que a doença ainda não está circulando, o vírus não está circulando tão intensamente como está circulando em outras regiões do Brasil. Eu creio que nós teremos informações muito, muito boas ao longo das próximas semanas. E este não é o único estudo. Nós temos vários municípios que estão recebendo os testes, fazendo parcerias com as universidades locais, com institutos de pesquisas locais. Então, este é um momento de aproveitar esses testes da melhor maneira possível e não desperdiçá-lo testando todo mundo, porque aí a positividade vai ser muito grande. Vai haver um esforço dissipado que não vai surtir efeito. Então, é muito importante que, ao adotar o método, ao adotar os testes, nós fizemos inicialmente, dado o volume inicial recebido, o volume dos primeiros lotes, que foram 500 mil, nós direcionamos, olha, utilizem esses testes para testar a população de trabalhadores de saúde e trabalhadores de segurança. Por quê? Porque são os profissionais que precisam retornar ao trabalho, são os profissionais que a gente consegue recuperar uma informação mais precisa, ou seja, um grupo muito mais uniforme, e vai nos permitir compreender melhor o quanto que esse teste pode ser útil para que a gente possa expandir essa tecnologia para outros estratos da população. Nós estamos planejando, com essa aquisição ampliada que o ministro Nelson já anunciou na semana passada, se não me engano, nós vamos ampliar para trabalhadores, para os trabalhadores do setor produtivo, vamos ampliar para as pessoas acima de 60 anos, doentes crônicos, mas tudo isso dependerá do recebimento dos testes. Então, essas aquisições estão em curso e foram publicadas, essa tabela está disponível no site do Ministério, no boletim número 12. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, é um boletim que nós fizemos especial com detalhamento completo sobre a questão dos testes laboratoriais. Renato. Nós vamos para a última pergunta. Cristina Lemos, Record TV. Dos 15 mil respiradores prometidos até o final de março, o governo federal conseguiu entregar menos de 300 e com um mês de atraso. Centenas de vidas são perdidas diariamente por falta do equipamento. O governo falhou neste pré-requisito básico para salvar vidas? Bem, vamos compreender como funciona a aquisição, recebimento e distribuição de equipamentos nesse nível para combater o Covid. Então, as indústrias, as fábricas nacionais, elas nunca tiveram estrutura mobiliada para produzir um número tão excessivo de equipamentos. Então, o Ministério da Saúde reuniu essas fabricantes, fez um convênio, o termo exato que foi usado, o processo administrativo exato, eu não sei o nome ainda, mas fez lá um contrato, um convênio com essas empresas para viabilizar um grau de adiantamento de recursos para que as empresas pudessem adquirir insumos em grande quantidade e fabricar esses respiradores. Esses respiradores estão sendo fabricados e, no momento que eles estão sendo entregues, eles logisticamente são reunidos em São Paulo,
numa estrutura de depósito do Ministério da Saúde de capacidade para fazer isso de maneira nacional, e depois são distribuídos para os estados e municípios do país, dentro de uma programação e uma prioridade. Essa é a lógica da compra. E a fabricação, ela atende a seu próprio tempo, pela contratação de pessoas, pelo afastamento também de pessoas que trabalham nas fábricas, e essa é a nossa realidade. Todo o material que está sendo produzido, ele segue essa cadeia e é distribuído numa prioridade. Lembrem-se que estamos falando de 5.600 municípios no nosso país. Ainda com relação à falta de equipamentos, nós estamos fazendo uma aproximação do nosso COI, no Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde do Estado, dos estados e municípios, para que a gente possa ter uma resposta imediata dessas demandas. Essas demandas vão para a avaliação das equipes técnicas das secretarias e a gente imediatamente tenta solucioná-las. A velocidade da resposta, a velocidade da avaliação é um objetivo desse novo modelo de COI. A burocracia, ela tem sido evitada e as demandas estão chegando imediatamente ao COI e passam a ser discutidas imediatamente no grupo que está ali ou trabalhada naquela secretaria mais afastada e imediatamente já volta para o grupo. E aí você tem uma resposta imediata. Bem, com relação a números e atrasos e novas previsões, nas próximas coletivas a gente vai ter números mais aproximados, mais perto, para colocar aos senhores o que já foi feito, previsão de entrega desse material que está sendo contratado, para podermos apresentar a todos. É importante nós entendermos aqui a estratégia dessa compra centralizada, porque alguns estados estão discutindo se podem ou não comprar direto nessas empresas. É justamente para que o Brasil tenha, o Ministério da Saúde tenha capacidade de apoiar aonde a prioridade está mais iminente e depois de realocar esses meios para outras áreas numa linha de ações subsequentes. Se toda a nossa produção for pulverizada e comprada direto por estados ou municípios, a gente perde completamente a capacidade e a flexibilidade de reunir meios e apoiar quem está passando a maior necessidade. Esse é o desenho, e o desenho é bom, temos que seguir nele. Obrigado. Está encerrada essa coletiva de imprensa. A próxima coletiva será na quarta-feira. Obrigada a todos, boa noite. Só obrigado, boa noite. Tá aí, você acompanhou ao vivo coletiva no Palácio do Planalto com atualizações sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Siga agora com a programação da TV Brasil.